Em 1792, o rei e a rainha da França foram executados pelo governo revolucionário, o que causou a ruptura entre o governo francês e os soberanos. Eles viam no processo da revolução uma ameaça para a integridade de seus estados, que poderiam seguir os exemplos e se revoltarem também. Assim, as monarquias se uniram contra o povo, havendo declaração de guerra por parte da Áustria, Prússia, Rússia, Holanda, Espanha, Sardenha e Inglaterra. A queda de Napoleão em 1814 marca a vitória das alianças contra-revolucionárias e o início do Congresso de Viena. O objetivo do Congresso era impor a ordem legitimista, que se preocupava com o direito dos reis, e retraçar o mapa da Europa. Sabendo-se que não seria possível ressuscitar o antigo regime, constituições foram elaboradas, garantindo o mínimo de direitos políticos e sociais. Quando Luís XVIII chega ao trono, a reconstrução política tem início. A França teve que pagar uma grande indenização, além de perder grande parte dos territórios conquistados por Napoleão. Em 1814, é criada uma Constituição que reconhecia as liberdades de imprensa, opinião e culto, mas ainda concentrava o poder no rei. Essa Constituição serviu de exemplo para muitas nações. As principais decisões ficaram na responsabilidade dos dirigentes das grandes potências: Clemente Metternich, primeiro-ministro da Áustria, Alexandre I, czar da Rússia, Robert Stuart, primeiro-ministro inglês, e Frederico Guilherme III, rei da Prússia. Todos eles defendiam dois princípios básicos. Princípio da legitimidade. As dinastias reinantes no período anterior à Revolução deveriam ter seus tronos e territórios de volta. Princípio do equilíbrio de poder. As potências vencedoras teriam o direito de conseguir novas possessões fora da Europa, o que facilitou a anexação de territórios pelas grandes potências europeias. A Inglaterra desenvolveu suas relações comerciais e consolidou seu poder marítimo, através do estabelecimento de livre navegação dos mares e rios, o que aconteceu a partir do Congresso de Viena. Em 1815, foi criada a Santa Aliança, que era formada pela Rússia, Prússia e Áustria. Era um pacto político-militar de caráter conservador. Foi criada para garantir a realização das medidas aprovadas no Congresso, além de combater as revoltas liberais na Europa e manter o sistema colonial. Isso tudo acabou estimulando os movimentos de emancipação. O Congresso não conseguiu acabar com a mentalidade revolucionária da população. Vários segmentos deram início a movimentos que contestavam as ideias da Santa Aliança. Os adeptos ao liberalismo buscavam a liberdade individual, a opção religiosa e a participação política. Os democratas lutavam pelo sufrágio universal, ou seja, o direito de voto. Já os nacionalistas desejavam unir grupos linguísticos e históricos em uma só nação. Os liberais acreditavam que o direito à cidadania, ao voto, deveria ser conquistado pela sociedade. Já os democratas acreditavam que o voto universal era um direito de todos. Entretanto, liberais e conservadores concordavam que o título de cidadão era apenas o direito da elite. Em 1820, surgem no Ocidente movimentos revolucionários que abalaram a ordem conservadora. E em 1830, novos movimentos surgem. Estes fracassam na Alemanha, na Itália e na Polônia. Em 1831, a Bélgica torna-se independente dos Países Baixos. Grécia também tem a sua independência reconhecida em 1830. E os paresinenses derrubam o rei Carlos X em 3 dias de luta nas barricadas. A Europa presenciou muitas revoltas em 1848, período que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Camponeses, prejudicados pela crise econômica, foram às ruas para exigir do governo algumas medidas que pudessem ajudá-los. No mesmo ano, o Manifesto Comunista é publicado por Karl Marx e Friedrich Engels. A obra coincidiu com o ano das rebeliões democráticas, liberais e nacionalistas. Os comunistas queriam pôr fim à dominação burguesa e levar o proletariado ao poder político. Todas as revoluções da Primavera dos Povos tinham pontos em comum, como, por exemplo, o estilo e os sentimentos românticos, as barricadas, as bandeiras coloridas, o ideal de liberdade, o otimismo, etc. As diferenças de mentalidade entre os participantes das mobilizações eram grandiosas. A burguesia buscava garantir o direito à propriedade. Os liberais e os conservadores se uniram diante do perigo vermelho que representava os movimentos de tendências socialistas. Os democratas radicais queriam a solidariedade aos trabalhadores, enquanto também simpatizavam pela propriedade privada e pelo capital. Começava a surgir, então, o movimento operário. As associações dos trabalhadores foram pioneiras na organização sindical.
Todas essas revoluções resultaram no fim da política de tradição, do absolutismo de direito divino e da base do antigo regime. Todos os acontecimentos da primeira metade do século XIX influenciaram a consolidação da sociedade burguesa. Nação e nacionalismo são termos relativamente recentes. Eles surgiram na época dos movimentos revolucionários burgueses, no século XVIII. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa inspiraram muitos povos a querer mudar, a se tornarem nações autônomas. O termo nação representa um conceito político surgido na França revolucionária. E no século XIX, o italiano Giuseppe Mazzini vinculou a expressão ao conceito de Estado. Uma nação política é a organização constituída pela massa de habitantes de um país, que apoia a centralização do poder político. Nacionalismo. Sentimento de preferência por tudo o que é próprio da nação. Remete à ideia da presença de laços culturais, históricos e linguísticos que unem habitantes. Até meados do século XIX, as ideias nacionalistas representavam-se apenas em círculos intelectuais, presentes em jornais, revistas e livros. A maior parte das manifestações nacionais vinham das camadas médias, que concebiam a ideia nacional apenas como um sentimento de xenofobia contra os dominadores estrangeiros. Entretanto, na segunda metade do século XIX, a ideia de nacionalidade passa a surgir em debates em diversos grupos sociais da Europa, como um tipo de manifestação cultural. Com a adesão da burguesia, da nobreza e dos proprietários de terra, as ideias nacionalistas passam a ganhar força. Essas ideias foram divulgadas principalmente pelas classes educadas, que disseminavam seus ideais. As revoluções da Primavera dos Povos, mencionadas na primeira parte do vídeo, tiveram grande importância na afirmação da nacionalidade, e até hoje as manifestações de nacionalismo exacerbado provocam a violência. Em 1815, o Congresso de Viena traçou novas fronteiras na Península Itálica. O sul com o Reino das Duas Sicílias, o centro com os Estados Pontifícios, o norte com Milão e Veneza, que estavam sob domínio austríaco, e o Reino Piemonte. Foi nesse momento que surge a primeira tentativa de unificação, liderada pelo rei Carlos Alberto em 1848. As revoluções italianas em 1848 eram de caráter extremamente nacionalista. Pretendiam libertar as regiões que se encontravam sob o domínio austríaco. Essas primeiras revoluções fracassaram, o que nos mostra o quão frágeis eram as ideias nacionalistas italianas. Isso levou os principais setores do movimento a defenderem a aliança com potências estrangeiras na guerra contra a Áustria como método para a unificação italiana. O filho de Carlos Alberto, Vítor Emanuel II, dá então sequência ao processo de unificação começado pelo pai. Seu projeto é concebido segundo propostas divergentes. A proposta do Risorgimento era composta pela alta burguesia e pela nobreza fundiária. Era orientada pelo conde Camilo de Cavour e visava a unificação com a implantação de uma monarquia liberal. Já a proposta da Jovem Itália era apoiada pela pequena e média burguesia. Era liderada por Giuseppe Mazzini e pretendia unificar o país e implantar um regime republicano. Existiam também pequenos grupos religiosos que defendiam a ideia de que o melhor seria construir uma nação presidida pelo Papa. A primeira fase do Risorgimento presenciou revoltas e ações terroristas, conduzidas por sociedades como Carbonários. Posteriormente, a liderança do processo de unificação dividiu-se entre os monarquistas de Piemonte, que eram seguidores de Camilo de Cavour, e os camisas vermelhas. A burguesia possui interesse em estabelecer laços com a nobreza latifundiária e afastar a massa camponesa. Famílias tradicionais rurais migraram para o mundo dos negócios, formando o que chamamos de sociedade nobiliárquica. Em 1852, Vítor Emanuel nomeia Camilo de Cavour como primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha. Seu projeto era a unificação da Itália sob o domínio da dinastia de Savoia. Formando um Estado nacional, haveria um alargamento do reino piemontês. Cavour, que acreditava que precisaria de aliados fortes e respeitados no cenário diplomático europeu, estabeleceu alianças com a Grã-Bretanha e com a França contra a Rússia na Guerra da Crimeia. Essa aliança fez com que Napoleão III, imperador da França, e Cavour se aproximassem. O imperador francês, então, apoiou a Casa de Savoia em 1859, em uma guerra contra a Áustria. O rei dobrou assim o seu território, tornando-se o estado mais influente da Itália.
O Reino das Duas Sicílias é conquistado em 1860. A campanha foi liderada por Garibaldi, que tomou a região e anexou-a aos domínios dos Savoias. Assim, Vítor Emanuel II tornou-se rei de grande parte da Itália. O exército italiano ocupa Roma em 1870, tendo como adversários os franceses, que apoiavam o Papa. Roma torna-se então a capital do Reino da Itália, governada pela Casa de Savoia. A unificação italiana resultou em fortes conflitos com o Papa Pio XI, que tomou medidas contra o governo, como a proibição dos fiéis de votarem. Esse conflito entre o Estado e a Igreja ficou conhecida como Questão Romana e só foi solucionado em 1929. Nesse ano, o Tratado de Latrão foi assinado entre o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini. A partir desses conflitos, foi criado então o Estado do Vaticano, dirigido pelo Papa, e a religião católica tornou-se oficial no Estado italiano. Já passado o processo de unificação da Itália, vamos agora entender como que o Estado alemão chegou ao mesmo ponto. O Sacro Império Romano-Germânico surgiu há 1000 anos atrás. No século XVII, a Alemanha era dividida em 300 unidades separadas por motivos religiosos, dinásticos ou políticos. Em 1815, Napoleão é derrotado e o número de estados alemães baixa para 38, formando a Confederação Germânica do Norte. Em 1870, forma-se o Estado Nacional Alemão, unificado em torno da Prússia. O Zollverein surge em 1834, como uma política econômica baseada na abolição de barreiras alfandegárias entre os estados alemães. 26 anos depois, percebe-se as vantagens dessa política com o crescimento econômico e com o florescimento das cidades. Otto von Bismarck foi quem projetou a unificação alemã. Ele pertencia à classe dos Junkers, nobreza detentora de vastas propriedades fundiárias. A alta burguesia aliava-se ao projeto de unificação, interessada na continuidade do projeto de modernização militar. O projeto de Bismarck exigia que a Áustria perdesse sua oposição hegemônica dentro da Confederação Germânica. Em 1864, Bismarck propôs uma aliança com a Áustria contra a Dinamarca. Esta é derrotada e os ducados de Schleswig e Holstein foram divididos entre os dois aliados. Em 1866, Bismarck alia-se à Itália em guerra contra a Áustria, anexando a região de Sadowa. Essa guerra teve como consequência a organização da Confederação Germânica do Norte, sob liderança da Prússia. Uma nova Constituição estabeleceu que o rei da Prússia seria presidente hereditário da região. Os estados germânicos do sul foram então proibidos de aliar-se à Prússia, devido às ameaças da França, que se opunha à emergência de um novo estado próximo às suas fronteiras. Um compromisso militar secreto foi assinado entre as duas regiões alemãs, prevendo uma possibilidade de guerra contra os franceses. Esse era o objetivo do chanceler prussiano, consciente de que um conflito com a França poderia estimular o nacionalismo alemão. A unificação alemã veio de fato com a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Os territórios alemães do sul aliaram-se à Prússia e a Batalha de Sedan pôs fim à guerra. A França teve que assinar o Tratado de Frankfurt, pelo qual entregou aos alemães as ricas regiões de Alsácia e Lorena. O rei Guilherme da Prússia recebeu o título de Kaiser da Alemanha, ou seja, de imperador, e Bismarck o de Chancellor do Império.